Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento todos os colegas, julgadores, a digna Procuradora Regional Eleitoral, os dignos advogados aqui presentes, jurisdicionados, servidores da Casa. Eu indago aos colegas se há algum apontamento a ser feito quanto à ata da sessão passada. Se não houver, proclamo aprovada. Eu anuncio que continuam adiados, em razão do pedido de vista, os processos número 48.803, que é o 2.1 da pauta, o 11.530, que é o 2.2, e o 465, que é o 2.3 da pauta. Da pauta. Trago à mesa um processo a pedido do advogado Dr. José Antônio Rosa, com preferência no julgamento e sustentação oral, com prazo de 20 minutos. É o processo 2.6, número 47.957, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso do poder econômico, abuso do poder político, autoridade, Bom Jesus do Araguaia. É da 53ª Zona Eleitoral. Eleição em 2016. Quem está recorrendo é a coligação Construindo uma Nova História. Também tem como recorrente o Marcos Roberto Reinert e também Marcilei Alves de Oliveira. A parte recorrida é a coligação Trabalhando e Avançando, Unidos por Bom Jesus. Da relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, que está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcos Roberto Reinert, Marcilei Alves de Oliveira e pela coligação Construindo uma Nova História, contra a sentença do juiz da 53ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada contra Joel Ferreira, Edmárcio Moreira da Silva, Fábio Barbosa Xavier e coligação Trabalhando e Avançando, Unidos por Bom Jesus, pela suposta prática de conduta vedada, abuso de poder político e econômico e de autoridade. Consta da decisão encartada as folhas que o douto juiz singular julgou improcedente o pedido da extrajudicial por entender que o fato dos assessores jurídico e contábil da Prefeitura trabalharem de forma gratuita na campanha do então candidato à eleição, por si só, não caracteriza abuso de poder, sendo necessária a comprovação de que o prefeito desviou recurso em benefício próprio ou de sua campanha. Além disso, apontou que não há provas capazes de contrapor a veracidade do termo de prestação de serviços voluntários e asseverou que não houve demonstração acerca dos prejuízos à prestação de serviço à Prefeitura decorrentes da atuação dos assessores na campanha. Por fim, considerando não haver prova cabal da prática do ilícito, em razão da gravidade da matéria, julgou improcedentes pedidos por não possuir o juízo de certeza acerca da ocorrência da conduta vedada. E resignados com a sentença, os representantes interpuseram recurso eleitoral e as respectivas razões de folhas, afirmando que houve a prática de abuso de poder político, econômico e de autoridade, no momento em que os assessores da Prefeitura prestaram seu serviço gratuitamente para a campanha do prefeito e vice-prefeito em horários que deveriam estar a serviço do referido órgão, e alegam que os termos de prestação de serviços voluntários são fictícios, pois, no período em que estavam prestando serviço, a campanha dos representados estavam de fato recebendo pela própria Prefeitura. Os requerentes alegam ainda que houve desigualdade de oportunidade no pleito, na medida em que eles tiveram de arcar com os custos referentes aos serviços advocatícios e contábeis, enquanto os recorridos não tiveram tais despesas. Os apenas sustentam, outro sim, que a afirmação da magistrada de que não há norma que proíba que os assessores prestem serviço à campanha do prefeito está equivocada, pois a Lei 8.429/92
é cristalina ao classificar o conceito de servidor público e ao definir as condutas por ele vedadas nos seus artigos 2º, 4º, 9º, inciso 4, 8 e artigo 10, inciso 13 e artigo 11, inciso 1. Os recorrentes afirmam, ademais, que apesar de não haver uma jornada fixa de trabalho, é incontroverso o fato de que, durante o expediente normal da Prefeitura, os assessores devem estar à sua disposição e que, sendo assim, não pode estar trabalhando para a campanha no mesmo momento, ainda mais de forma gratuita. Nesse contexto, entendendo estar devidamente comprovado o abuso cometido pelos recorridos, pugnam pela reforma da sentença prolatada pelo juiz Acó, a fim de que seja julgada procedente a agem em sua totalidade. Nas contrarrazões, juntadas às folhas, os requeridos defendem que não houve cessão de serviço para a campanha eleitoral, uma vez que o horário de trabalho dos assessores era flexível, o que resultou na possibilidade de prestar serviço à campanha sem que houvesse prejuízo às suas atividades desenvolvidas na Prefeitura. Afirmam também que não apenas os assessores jurídicos, como também os assessores de contabilidade, enquadram-se na categoria de agente político, que não se sujeita à jornada de trabalho e que, por esse motivo, a incidência da conduta vedada é afastada. Ademais, requer que seja mantida a sentença ao haver gastado. O Ministério Público Eleitoral, que atua perante instância singela, em seu parecer jungido às folhas, manifesta pelo provimento do recurso. Por sua vez, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer juntado às folhas, certa da aspas, gravidade das circunstâncias que caracterizam as condutas dos investigados, requer o provimento do recurso para que sejam aplicadas todas as sanções inerentes aos ilícitos praticados. É o relatório, presidente. Conceda a palavra ao ilustre advogado pelo prazo de 20 minutos. Senhor presidente, desembargador Márcio Vidal, senhor relator Pedro Sakamoto, desembargador Pedro Sakamoto, em nome de quem cumprimento membros desse sodalício, doutora Cristina, do Ministério Público Eleitoral, servidores, colegas advogados. Esse caso que o tribunal debruça sobre ele agora, ele tem acontecido várias vezes em vários municípios do estado de Mato Grosso, em função, primeiro, da dificuldade que tem esses pequenos municípios encravados no interior do estado, pequeno município, pouco mais de 4 mil eleitores, em que não tem dentro da cidade ou no município, um número muito grande de servidores ou de advogados ou de contadores que possam fazer campanha. Aliás, contadores que possam fazer trabalho de campanha são muitos poucos no estado, não é só no interior. Mesmo na capital tem uma série de dificuldades. E aqueles que se dispõem a fazer, às vezes, durante todo o ano, ele está trabalhando em algum setor, ou do estado, ou do município, e é o que vem acontecendo no estado, e nós vamos deparar com isso várias vezes, já aconteceu várias vezes aqui neste tribunal. No caso de Bom Jesus do Araguaia, tanto o advogado quanto o contador se enquadra em uma categoria de assessoria jurídica e de assessoria de contabilidade, que não tem a obrigação de cumprir o tempo integral de trabalho. Faz aquilo que é a necessidade do município. Tem que prestar o serviço e fazer aquilo que o município demanda. Durante a campanha eleitoral, neste caso, ambos se dispuseram a fazer a assessoria jurídica e o outro a contabilidade. A contabilidade, na verdade, ela é feita depois da campanha eleitoral já realizada, no prazo de 30 dias para prestação de contas. E o jurídico naquilo que foi demandado durante o período de campanha. Não há provas nos autos de que a assessoria jurídica, o advogado, deixou de prestar serviço para o município para prestar serviço apenas para a campanha ou vice-versa. Durante o período eleitoral, desincumbiu-se das duas funções, como é, inclusive, a regra da atuação de advogados no estado de Mato Grosso, por exemplo, de procuradores do estado que podem advogar, que advogam. Nesse caso, é a mesma coisa. O procurador do município, o assessor jurídico do município, que não é procurador-geral, nomeado como procurador-geral, prestou serviço durante a campanha,
eleitoral ao candidato a prefeito, que era candidato à reeleição. Prefeito do município, candidato à reeleição. Fez isso ao candidato a prefeito, incumbindo das suas funções de advogado, resolvendo as questões de advogado, ao mesmo tempo que fazia o trabalho de advogado, de assessor jurídico da prefeitura do município de Bom Jesus do Araguaia. Não há provas de que isso trouxe prejuízo para o município, que ele não realizou o trabalho do município. Ao contrário, as provas levadas aos autos, que foram as testemunhas que levaram e que foram ouvidas pela juíza Acô, elas, ao final, da própria decisão, no decisum da juíza, ela diz claramente, olha, está do mesmo jeito quando chegou aqui. As testemunhas e as provas trazidas aos autos não caracterizam que houve abuso de poder político, não caracterizam que houve disponibilidade dos servidores para a campanha eleitoral e, portanto, ela indeferiu, ela rejeitou o pedido feito na origem para considerar que não houve nenhum daqueles pedidos feitos pelos representantes. As provas muito minguadas, muito poucas nesse sentido, ela, na verdade, demonstra uma exacerbação entre os candidatos de um município pequeno, que ninguém quer perder a eleição, quer ganhar a eleição. E nós vamos ver aqui, além desta ação aqui, mais umas 4 ou 5 AGEs do mesmo município, com as mesmas partes, em que uma outra que já foi julgada aqui, foi feito o pedido para que fosse encaminhada à Polícia Federal para investigação da pessoa que gravou o prefeito oferecendo para ele vender o seu voto. Este prefeito, Joel Pereira, o mesmo que está aqui hoje. A armação que foi feita e que vai sendo feita ao longo do tempo, no sentido de tentar, eu vou perder no voto, mas eu vou caçar o mandato dele, para que ele não assuma, tenha nova eleição, e nós participamos da nova eleição e ganhamos a nova eleição. É mais ou menos assim que funciona nos municípios pequenos. Não medem esforços nenhum para fazer aquilo que acham que devem fazer. E, às vezes, muitas das vezes acontece de dar certo. Porque, às vezes, a defesa ela é mal feita, às vezes o advogado não acompanha de perto e acaba dando certo aquilo que estão pedindo, que é a cassação do registro do mandato do prefeito, legitimamente eleito pela população daquele município. Então, senhores julgadores, nos autos, as provas que estão aqui são todas elas contrárias ao pedido feito pelos representantes e pelos recorrentes, neste caso. Porque não há caracterização de que houve o abuso do poder político, muito menos as condutas vedadas. E nesses 2 casos, são casos específicos. Uma coisa é ceder funcionário, no caso de ceder funcionário, para fazer campanha política, pedir voto, auferir voto, ir atrás do sufrágio, conseguir trazer apoios para a candidatura. Outra coisa é a prestação de serviço de excelência, que é feito apenas por profissionais qualificados. É o caso. É um serviço jurídico feito por advogado, qualificado para tal, com registro no OAB, e é um serviço de contabilidade, também qualificado, necessário e exigido pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal Superior Eleitoral para as prestações de contas. Ao longo dos anos isso veio aprimorando e hoje chegou-se ao ponto de que necessita não apenas das eleições de 2012 para cá, não apenas do contador, mas também do advogado, porque foi jurisdicionado. Até então não era. E o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso é o primeiro tribunal a exigir, na resolução desse tribunal, do Tribunal Regional, exigindo que tenha tido a assinatura do advogado na prestação de conta. E depois isso virou resolução do TSE também, e a partir daí todos os estados passaram a atuar da mesma forma. Mas o que queremos colocar aqui, de fundo, primeiro, não há nenhuma prova de que isto foi feito da forma como eles estão colocando que foi feito. Ou seja, que houve abuso de poder político, que houve desequilíbrio por conta da atuação do advogado ou da atuação do contador, que é só após a campanha do contador, e do advogado
restou apenas as ações que estão aí, que são em número de 7 ações. São 2 representações e 5 AGEs, que ainda uma já foi julgada aqui, essa é a segunda, deve vir mais 3 aí a serem julgadas por esse tribunal, todas no mesmo sentido, com o sentido de cassar o mandato do prefeito eleito pelo município de Bom Jesus do Araguaia. Então, nós vimos aqui hoje tentar jogar um pouco de luz, mais do que já tem nesse processo, e solicitar a esse egrégio tribunal que rejeite o pedido dos recorrentes para negar provimento ao recurso. Agradeço a intervenção do digno advogado. Ouça agora a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores membros deste pleno, advogados, demais senhores presentes aqui, muito boa tarde. Faço um destaque com relação a esse processo, que a versão aqui da defesa, sustentada nesse pleno, inclusive cumprimento também o doutor advogado, é de que não haveria uma prestação de serviços com exclusividade, quer dizer, haveria uma prestação de serviços com exclusividade. Só que a lei complementar que respaldaria essa tese não foi juntada no processo, isso foi citado no parecer, ela não está disponível para consulta em nenhum lugar e, bem, ficou essa tese de que haveria uma dedicação exclusiva. Pois bem, inclusive hoje, faço ressaltar que nessa data eu expedi uma recomendação à Assembleia Legislativa aqui do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que um grande número de servidores públicos detém alguma função ou são cargos em comissão e, portanto, têm, sim, uma atividade muito intensa de trabalho e devem se dedicar com bastante afinco à sua atividade. Mas, veja, isso não permite que este servidor público, esse agente público, utilize, durante o período em que deveria estar trabalhando, inclusive ele recebe para isso com verbas públicas, utilize o seu tempo de trabalho para atuar em prol de qualquer campanha. A gente tem aqui uma lista, eu até pedi os autos aqui, mas eu creio que quem tiver dúvida pode fazer a consulta pessoalmente, de mais de, creio que 4 a 5 atos, 10 atos, em que o assessor jurídico manifesta-se no processo como, na verdade, advogado do candidato. E há outros fatos que são aqui reportados, inclusive no recurso, e, por isso, é caso de se destacar se existiria ou não esse comprometimento da sua função, como servidor público, como agente público. Como que ele poderia fazer as duas atividades com o esforço que merecem e exigem, ao mesmo tempo, sem prejuízo da função pública. Também é colocado aqui no parecer os salários desses agentes e gestores públicos, que não são de baixa monta. Então, eu destaco aqui esses salários recebidos, destaco que há nos autos provas robustas de que eles atuaram intensamente durante a campanha e que há, sim, uma confusão entre do que é público e o que é particular. Há uma confusão do que ele pode fazer como servidor público e do que ele deve resguardar, segundo a lei, em relação à campanha. Ele não pode comprometer o seu tempo e a sua atividade inteiramente. Então, senhores, é um cargo, por mais que seja de livre confiança e nomeação, isso não significa que ele é um cargo remunerado pelo candidato e que está a seu dispor integralmente. Então, eu faço um destaque com relação a esse caso, faço um destaque com relação a essas condutas vedadas. É muito comum o uso da máquina pública e, por isso, expedi essa recomendação para que não haja essa confusão entre o que é público e do que é privado. Portanto, ressalto aqui que é caso, sim, de provimento do recurso. Não se trata de uma perseguição política, a despeito do que foi aqui ressaltado. São diversas ações, sim, que foram ajuizadas nesse município, mas isso não significa que esta aqui não mereça uma atenção dos senhores. Portanto, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pelo provimento do recurso. Eu torno a palavra ao doutor relator para o voto. Eminentes pares, conforme foi relatado, cuide-se de recurso eleitoral interposto por Marcos Roberto Reinert, Marcilei Alves de Oliveira e pela coligação Construindo uma Nova História, contra a sentença do juiz da 53ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral em razão do abuso de poder político e econômico interposto em face de Joel Ferreira, Edmárcio Moreira da Silva, Fábio Barbosa Xavier e coligação Trabalhando e Avançando unidos por Bom Jesus. Os autores narram que o prefeito da cidade de Bom Jesus do Araguaia,
valendo-se de seu poder político, utilizou-se do serviço do assessor jurídico e contábil da Prefeitura em sua campanha e na campanha do vice-prefeito no pleito de 2016, sendo que o serviço prestado ocorrendo durante o horário normal de expediente. Aponta ainda que o contrato de prestação de serviços voluntários, em contradições florestais, celebrado entre os assessores e o recolhido, é fraudulento, tendo em vista que, por estar trabalhando em prol da campanha durante o horário do expediente, a recompensa seria o salário já pago pela Prefeitura. Os requeridos negam todas as acusações e afirmam que não houve qualquer irregularidade, pois os servidores prestaram regularmente seus serviços à Prefeitura durante o período em que trabalharam para a campanha, tendo em vista que não possuem jornada fixa, conforme prevê o artigo 21 da Lei Complementar Municipal 020/2011. O juiz da instância primeira, após a análise dos autos, concluiu que, aspas, embora não seja ético, não há nada que impeça o procurador e contador da Prefeitura de advogar e prestar consultoria contábil para o agente político. Portanto, essa situação, por si só, não caracteriza abuso de poder político, econômico ou de autoridade. Para tanto, é necessário a comprovação de que ao designá-los para as funções, o prefeito estaria desviando recursos do município em benefício próprio. Fecha aspas. Nesse ínterim, o debate firmado entre nos autos diz respeito à caracterização ou não de conduta vedada, escrito no inciso 3º do artigo 73 da Lei 9.504/97. Transcrevo aqui o dispositivo, vou poupar da leitura. Da leitura do texto depreende-se que o ilícito decorrente da cessão ou uso de serviços de servidores públicos durante o horário de expediente normal em atos de campanha eleitoral do candidato, sendo a única exceção direcionada àqueles que estiverem licenciados. Vislumbra-se que a norma eleitoral visa coibir a desigualdade do pleito, impedindo que haja abuso de poder por parte dos gestores públicos, porém, não impede que os servidores manifestem apoio a determinados candidatos, agremiação ou coligação de sua preferência durante o período eleitoral, desde que a sua função não coincida com o horário normal de expediente. Nesse sentido, o ensinamento de José Jairo Gomes, Direito Eleitoral, 12ª edição, editora, etc., que eu transcrevo aqui, também vou poupar da leitura. Conforme consta dos autos, com base nas portarias 22/2015 e 16/2016, contradições folhas 160 e 161, datadas de 2 de março de 2015 e 4 de janeiro de 2016, respectivamente, cujos efeitos tiveram início na data da publicação, é incontroverso que Cristiano Almeida Costa e Paulo Bento de Moraes foram nomeados para exercer na Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia os cargos de assessor jurídico e assessor contábil. Do mesmo modo, incontroverso é o fato de que os referidos profissionais prestaram serviço gratuitamente para a campanha do prefeito, à época candidato à reeleição, conforme se denota dos documentos de folhas 50 e 51 e 53 e 54. Para que seja caracterizada conduta vedada, é fundamental que se possa auferir o efetivo horário de trabalho de tais servidores públicos, para que, desse modo, seja possível averiguar se há incompatibilidade de horários. A defesa indicou a Lei Complementar Municipal 20/2011 como prova de que os servidores comissionados de nível superior não são obrigados a cumprir integralmente o jornal de trabalho, no termo do artigo 21 in verbis, que eu transcrevo e eu vou fazer a leitura. Servidores públicos investindo em cargos públicos, integrantes do anexo 1, terão jornada de trabalho integral de trabalho, excetuados os de assessoria de nível superior. Em contrapartida, a acusação alega que tal prova não pode ser considerada, pois os requeridos não comprovaram a existência, vigência e eficácia da lei. Já a Procuradoria Regional Eleitoral alega que a lei não está disponível para consulta pública no portal da Prefeitura e nem mesmo no da Câmara Municipal, o que não permitiria o esclarecimento acerca de possível exclusividade, veiculação e horário e impedimentos relacionados aos cargos comissionados. No entanto, ao realizar uma consulta no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Bom Jesus do Araguaia, constatei que a lei em questão encontra-se disponibilizada para consulta no seguinte endereço, que eu transcrevo aqui, também vou poupar da leitura.
Destarte, não merece respaldo a alegação da douta Procuradoria, tampouco da acusação, pois é possível ter conhecimento do inteiro teor da lei, bem como verificar a existência, vigência e eficácia desta. No que ora nos interessa, encontra-se na seção 2 da Lei Complementar 20 de 2011 as seguintes disposições referentes aos servidores públicos em comissão. Artigo 15. Ficam criados cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo, constando do anexo 2 desta lei. No caso dos autos, assessor jurídico e assessor contábil, entre outros. Artigo 21. Os servidores públicos investidos nos cargos públicos integrantes do anexo 2 terão jornada integral de trabalho, excetuando os de assessor de nível superior. Eu fiz o grifo aqui e destaquei. Com base nessas informações, é forçoso reconhecer que o regime de contratação não possui qualquer previsão que impeça que os profissionais também atuem em atividades privadas distintas daquelas desempenhadas na Prefeitura e ainda que não são obrigados a cumprir integralmente a jornada de trabalho estipulada aos demais servidores. Outro sim, é evidente que inexiste na referida lei e na portaria de nomeação dos assessores qualquer previsão acerca de exclusividade ou impedimento de que preste serviços a particulares. Os requerentes apontam que a magistrada de piso equivocou-se ao afirmar que o município tem autonomia para definir em sua lei orgânica a possibilidade de usar assessor jurídico a advogar privativamente, pois o município não tem poder para elaborar norma que contrarie ou neutralize as disposições da Justiça Eleitoral. No entanto, frente ao princípio federativo e à autonomia do município para legislar acerca de temas de interesse local, conforme prevê o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, inclusive aqueles referentes à regência do serviço de servidores municipais, bem como pelo fato de a lei eleitoral veda somente que os servidores públicos trabalhem em prol de campanha durante o horário de expediente, impede-se reconhecer que não há qualquer equívoco por parte da magistrada, mas sim dos recorrentes. Foram juntados aos autos prova de que o senhor Cristiano trabalhou na defesa dos interesses da campanha do prefeito, pois ele prestou serviço de assessoria durante a prestação de contas, atuou nas ações de investigação judicial eleitoral, que eu trago aqui os números das ações, e compareceu em audiência pública representando a coligação do qual o prefeito faz parte. No que se refere à assessoria contábil, este prestou assessoria à campanha de Joel Ferreira, conforme o documento de folha 53. No entanto, tais documentos não são suficientes para comprovar que a atuação dos servidores coincidiu com o horário do expediente da Prefeitura, haja vista que esses não possuem jornada pré-fixada. Quanto à veracidade dos termos de prestação de serviços voluntários celebrados entre os assessores e Joel e ao pagamento de servidores prestados à campanha por meio de verba pública, os requerentes não apresentaram qualquer documento que comprovasse que os termos são fraudulentos, não bastando o fato de trabalhar e receber pela Prefeitura com prova de que seus serviços, a campanha, estavam sendo pagos pelos cofres públicos, haja visto que permanece trabalhando no órgão durante o período eleitoral, o que é justificativa mais que suficiente para o recebimento de seu salário, sendo tão somente meras acusações sem qualquer prova documental ou testemunhal que comprove sua veracidade. Com efeito, tal como a prova documental, a prova testemunhal em nada auxiliou para comprovar as alegações dos representantes horas recorrentes. Constata-se dos depoimentos que o assessor contábil, o Sr. Paulo Bento, nem mesmo reside no município de Bom Jesus do Araguaia, o que reforça ainda mais a afirmação de que não possui a jornada fixa. Já a testemunha Maria Isabel de Menezes, servidora municipal e coordenadora da campanha dos representados, afirmou ainda que o assessor jurídico advoga também para particulares no município. Aqui eu transcrevo aqui o depoimento. Nesse contexto, percebe-se que não há prova de que efetivamente foi praticada a conduta vedada aqui discutida, pois não ficou comprovado o horário de expediente dos assessores Cristiano Almeida Costa e Paulo Bento de Moraes, assim como qualquer prova de que os profissionais trabalham em regime de dedicação exclusiva, nem mesmo que deveriam cumprir jornada fixa de trabalho ou que seus horários são incompatíveis, e muito menos que tenham recebido indevidamente qualquer valor proveniente do erário municipal. Desse modo,
as provas jungidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência da alegada conduta. Acerca do tempo, trago jurisprudência nesse sentido, também que vou poupar da leitura, e prossigo. Por todo exposto, correto está a magistrada da instância singela ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na presente age, haja visto que o conjunto probatório não foi capaz de constituir juízo conclusivo e suficiente para embasar uma condenação na matéria. Posto isso, em dissonância com o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, nego provimento ao presente recurso eleitoral, mantendo intacta a sentença prolatada pelo juiz da 53ª Zona Eleitoral. É como voto, senhor presidente. Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhor presidente, eminentes pares, cumprimento o doutor advogado, que usou da palavra, cumprimento a doutora Procuradora Regional Eleitoral, e destaco, senhor presidente, que a conduta vedada, o seu elemento objetivo é ceder servidor público, enquanto um dos seus elementos normativos é durante o horário de expediente normal, de modo que esses elementos em conjunto é ônus da prova do autor da ação. E conforme bem destacado pelo relator, esta prova não é segura, como ela foi produzida nos autos. Registro também por pertinente que o que move esse assessor jurídico ou o contador a participar, se engajar na campanha do candidato à reeleição, se por motivos ideológicos ou se por um interesse meramente pessoal, ele passa a ser, dentro da sua discricionariedade, relevante do ponto de vista do julgamento dessa ação. De modo que eu não tenho dúvida alguma em acompanhar o doutor relator, tendo em vista não ter identificado a comprovação de todos os elementos exigidos para se configurar a conduta vedada. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jackson. Acompanho o relator também. Doutora Vanessa. Eu peço vista. Eu aguardo já antecipadamente, doutor Antônio Beleza também aguarda, doutor Luiz Aparecido também aguarda. Então, proclamação provisória, o relator desproveu o recurso, que foi acompanhado pelo primeiro e segundo vogal. A terceira vogal pediu visto, os demais aguardam. Julgamento suspenso. Na sequência, em mesa, também com pedido de preferência e com sustentação oral, trago o processo 2.5, processo número 53.622, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder político, autoridade, entrega de kits escolares em ano eleitoral. Cáceres, esta zona eleitoral. A recorrente é a coligação Cáceres para Todos. Recorrido Francis Mares Cruz. Recorrido Antônia Eliene Liberato Dias. Também recorrido a coligação Trabalho, Transparência e Resultado. Da relatoria do colega doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, que está com a palavra. Só fazendo uma pontuação, havia feito a leitura, né, foi arguida uma questão de ordem pública na sessão de julgamento passada, né, e houve, nos termos do artigo 10, a vista à parte para que se manifestasse, artigo 10 CPC. Por isso, o presidente abriu para que novamente fosse feito o relatório desse recurso eleitoral interposto pela coligação Cáceres para Todos, para reformar a sentença proferida pelo juízo da 6ª Zona Eleitoral, que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação de investigação judicial em desfavor da coligação Trabalho, Transparência e Resultado de Francis Mares Cruz e Antônia Eliene Liberato Dias, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito no município de Cáceres, eleições em 2016, respectivamente, pela prática de abuso de poder político. Segundo a inicial, o repórter que é inicial, os requeridos, ora recorridos, candidatos à reeleição, utilizaram a máquina administrativa, procederam à distribuição de kits escolares, contendo mochilas, uniformes escolares, kits odontológicos para alunos da pré-escola e ensino fundamental durante grandes eventos, objetivando a realização de sua autopromoção em ano eleitoral. A petição inicial foi recebida e houve a apresentação de defesa. E no mérito, preliminarmente, argue-se a ilegitimidade passiva da coligação. No mérito,
pugna pela improcedência de pedido, e eles alegam o quê? Que esses kits, a entrega desses kits não constitui distribuição gratuita de bens decorrente de programa social específico, consoante a vedação do 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições. Mas sim, isso eles aduzem, isso é uma política educacional do município de Cáceres, prevista no Plano Plurianual 2014-17, aprovada pela Lei 2399-2013, contemplada na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, que é a Lei 2460-2014, bem como Lei Orçamentária Anual 2015, Lei 2461 de 2014. Registram ainda que a distribuição de uniformes escolares, porque eram os kits, né? Era kits odontológicos, kit material, mochila, uniforme. Ela está prevista no plano de governo 2017-2020, apresentado juntamente com o pedido de registro de candidatura. E essa distribuição, eles alegam, está amparado por decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado, porque eles fizeram uma consulta 3750/2005, por meio do Acórdão 520/2005, conforme alegado à folha 2005-6/2007. Aduzem que a entrega desses uniformes, mochilas escolares, foi realizada nas gestões anteriores dos prefeitos Túlio Fontes, 2001-2004, 2009-2012, e Ricardo Henry, 2005-2008, inclusive nos anos eleitorais de 2004-2012. Sustentam ainda, mesmo que se tratasse de um programa social, seria caso o incidente da excludente parágrafo 10, porque o início do processo licitatório e da execução orçamentária da política educacional ocorreu em 2015, assim como a assinatura dos contratos, bloqueio e empenho de verbas, enfim. Solicitam, por outro lado, a condenação da requerente em litigância de má-fé. A coligação Cáceres para Todos impugnou as matérias contidas nessa contestação, requerendo o afastamento da preliminar de legitimidade ativa e dos pedidos de litigância de má-fé. Esses kits, ela aduz, não ocorreu anualmente essa distribuição, não foi implementada nos 3 primeiros anos da administração dos requeridos Francis Mares e Antônia Liberato, bem como os atos praticados não são continuidade de política pública municipal. Então, fala isso, olha, não ocorreu nos outros anos anteriores, e elas não são continuidade de política pública municipal, não podendo, portanto, ser equiparado com a distribuição ocorrida nas gestões anteriores, em que houve, nessas gestões anteriores, entrega em todos os anos, e não somente em ano eleitoral, como no caso presente, que o objeto era a promoção pessoal dos candidatos. Vou passar mais para frente um pouquinho. Foi arguída aqui uma AID 417 e foi trazida, foi debatida a mesma conduta vedada, consistente na distribuição gratuita de kits escolares em ano eleitoral. E o juízo da 18ª Zona Eleitoral, o outro juiz, esse juiz é o sexta Zona Eleitoral, se não me engano, ele decidiu no sentido da cassação do registro de candidatura do Elias Mendes e Marcel Sá. Por quê? A dotação orçamentária genérica não diz respeito à realização de uma política pública continuada de distribuição anual de kits escolares e odontológicos. Então, ele pegou um paradigma, um precedente, e falou assim, olha, aqui cassou. E o caso seria idêntico, similar. Ele fala que ainda a comprovação da potencialidade lesiva decorreu em razão da proximidade do pleito, porque a distribuição gratuita desses kits pode ter conotação diversa do que realmente uma política pública. O Ministério Público, no sentido da improcedência do pedido contido na representação e o afastamento da litigância de má-fé. A sentença acatou a preliminar de legitimidade passiva e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Foi interposto, então, recurso. E não foi questionado nesse recurso a questão do acartamento da preliminar de ilegitimidade suscitada pelos recorridos e a exclusão da coligação Trabalho, Transparência e Resultado. Então, eles não recorreram dessa parte, do acolhimento da ilegitimidade passiva. E nas razões, discorda dos pareceres do Ministério Público, em sede de 1º grau de jurisdição, porque é patente que a distribuição desses kits a distribuição teve a finalidade eleitoreira e afronta a distribuição eleitoral. Discorda ainda da sentença que pontuou que se tratava de uma política pública educacional do município, de conduta continuada.
fala que não é um programa social, que nem dotação orçamentária específica ele possui. Foi utilizada uma rúbrica genérica que pode ser utilizada para qualquer aquisição do município. Em nenhum outro ano da gestão ele reprisa, houve distribuição do referido material escolar. E ainda volta com o paradigma já mencionado anteriormente, o precedente da AIG 417/2005 da 18ª Zona Eleitoral. Ele faz a diferenciação entre potencialidade e gravidade, no sentido que não se exige mais a primeira, a potencialidade, mas a segunda deve ser considerada. E afirma que o ato teve o condão de influenciar nas eleições. Por quê? Foram distribuídos 10 mil mochilas, 50 mil uniformes e um número indefinido de kits bucais. Pugna pela reforma do julgado, as contrarrazões apresentadas afirmam que não houve abuso de poder político ou de autoridade, porque houve a consecução de atividade normal da educação municipal, também no ano eleitoral, e a ação é temerária. Afirma que não se trata de um programa social nos modos veiculados do 73, parágrafo 10 das leis das eleições, mas consecução de uma política pública educacional do município que havia sido prevista desde o plano plurianual e, após, contemplada na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na própria Lei Orçamentária Anual. Aliás, essa entrega ainda estaria amparada pelo Tribunal de Contas do Estado, que ainda em 2005 respondeu à consulta 83720 e resultou o acórdão 520, que mencionou que a despesa com uniforme escolar é considerada manutenção e desenvolvimento do ensino por caracterizar despesa inerente à atividade relacionada ao seu adequado funcionamento e requer desprovimento de recursos. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na presente demanda. É o relatório, senhor presidente. Conceda a palavra ao ilustre advogado, tem prazo de 20 minutos. Muito obrigado, excelentíssimo desembargador-presidente, desembargador Márcio Vidal, excelentíssima doutora Cristina, procuradora regional eleitoral, excelentíssimo doutor Antônio Peleja, desculpa. Eu cumprimento, em nome de Vossa Excelência, os demais julgadores. Este aqui, o doutor Peleja já bem sintetizou este caso. Trata-se de um processo que veio inicialmente a julgamento em março e foi suscitada aquela questão, né, sobre a necessidade ou não de litisconsórcio passivo necessário com a secretária de Educação da época, né, especialmente pelo fato também de Cáceres ter, desde 2009, uma lei da desconcentração administrativa, de modo que os secretários municipais são os ordenadores de despesas responsáveis por homologação de licitação e demais atos inerentes de ordenação de despesa. Mas essa é uma questão que eu confesso que não tratamos adequadamente, talvez, na contestação desta ação, por conta de que, à época, não havia ainda um entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral, que foi firmado, finalmente, no recurso especial 84356, em que se adotou esta posição já de forma consolidada no sentido desse litisconsórcio passivo necessário. Então, isso eu deixo de enfatizar mais para me concentrar aqui no mérito, porque se ainda for vencida esta questão preliminar, eu quero demonstrar a Vossas Excelências que esta ação não obstante tenha sido trazida como paradigma uma ação semelhante de Mirassol do Oeste, certamente na tentativa de impressionar esse plenário, porque aquela ação, sim, de relatoria do doutor Ulisses Rabaneda foi julgada procedente, aliás, um prefeito que já estava pela segunda ou terceira cassação. Esse caso aqui é bastante distinto, apesar dessa aparente semelhança. Digo isso porque, ao contrário daquela questão lá de Mirassol do Oeste, nós temos dois pontos aqui atacados. E não são misturados, como a representante recorrente trouxe. Uma questão dos kits de higiene bucal, escova de dentes, pasta de dentes. E essa entrega às crianças da rede pública municipal vem desde o ano de 2002, pelo menos. Isso está documentado no processo, testemunhas também,
e é uma política do governo federal, que o município apenas adere a ela, sob pena de perder outros recursos da área da saúde municipal. Então, inclusive, comprovamos a entrega destes itens também no ano de 2015. Então, eu acho que, com relação a este ponto dos kits de higiene bucal, não dá para ter dúvida. O ponto mais sensível seria com relação aos uniformes escolares, aos kits escolares. Pois bem, essa é uma solução, uma decisão que o município tomou de entregar esses kits escolares no ano eleitoral, não por uma escolha, mas por uma série de contingências. E essa série de contingências certamente não seriam suficientes se a gente tivesse o enquadramento naquela proibição do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei das Eleições. Se se tratasse de um novo programa social que não tivesse execução orçamentária no ano de 2015, mas muito ao contrário. Essa ação de entrega dos kits escolares, de aquisição, estava prevista no plano plurianual e trouxemos toda a legislação, encontra-se no processo, não vou ser repetitivo, o doutor Peleja já mencionou aqui, encontrava-se na Lei de Diretrizes Orçamentárias e encontrava-se na Lei Orçamentária Anual de 2015. E teve, sim, esta ação início ainda no ano de 2015, porque no ano de 2015 foi feito o processo licitatório, no ano de 2015 foram empenhadas as verbas para pagamento e no ano de 2015 foram assinados os contratos. Ora, a Lei 4.320 de 1964, a Lei do Orçamento Público, ela é clara em dizer que o empenho, no seu artigo 58, o empenho é o primeiro ato de execução orçamentária. Então, a execução orçamentária se dá com o empenho da verba. E esta execução orçamentária teve início ainda em dezembro de 2015, com o empenho, com as ordens de empenho e a assinatura dos contratos. É verdade que a execução das entregas, ou mesmo a execução financeira com os pagamentos, se deu no decorrer do ano eleitoral. Volto a dizer, não por uma escolha do gestor, por contingências da situação. Era uma licitação que teve início no início de 2015, não era, volto a dizer, uma ação nova, e teve início no início de 2015, a licitação foi se concluir lá por outubro somente, porque teve muito recurso no processo de licitação. 5 empresas sagraram-se vencedoras ao final, de diferentes estados do país. Era uma licitação que demandava a entrega de amostras para depois adquirir efetivamente, porque tinha uniforme, camiseta, bermuda, material escolar, tinha mochila, e tudo tinha que ser averiguado a qualidade desse material. Muito material foi entregue à amostra em nível inferior àquele licitado, foi devolvido, está notificado à Procuradoria-Geral do município. Então, são coisas que estão documentadas. Mas eu queria aqui, talvez, sintetizar, e talvez nem vou gastar todo o meu tempo, excelências, para dizer 2 pontos que nós estamos levantando. Primeiro, os kits de higiene bucal, para mim, são indiscutíveis, porque é uma ação que vinha desde o ano 2002. Com relação aos kits escolares, que eu trago, então, 2 pontos. Primeiro, não se tratava de um processo social novo, de um programa social novo. Esta conclusão a Prefeitura chegou com base em uma resposta a uma consulta feita ao Tribunal de Contas do Estado, ainda no ano de 2005, em gestão anterior, o Tribunal de Contas, respondendo a uma consulta de como se classificaria no orçamento municipal aquela despesa com uniforme escolar, respondeu à consulta através do Acórdão 520/2005, dizendo, em síntese, a despesa com uniforme escolar é considerada manutenção e desenvolvimento do ensino, por caracterizar a despesa inerente à atividade relacionada ao seu adequado funcionamento. Por conseguinte, pode ser custeada com os recursos do artigo 212 da Constituição Federal. E mais, no ano de 2008, o Tribunal de Contas notificou o município de Cáceres, a Prefeitura, na análise das contas, como uma das ressalvas à aprovação de contas, dizendo que os uniformes escolares não estavam sendo entregues em quantidade suficiente em todas as escolas.
Então, aquilo era uma obrigatoriedade do município aos olhos da prefeitura, do prefeito, desde o ano de 2005, quando da resposta daquela consulta. Tanto é assim que, no ano de 2011, o prefeito anterior, o ex-prefeito Túlio Fontes, ainda encaminhou um projeto de lei. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal, visando regulamentar o uso do uniforme escolar pelos alunos matriculados nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental na rede municipal de ensino. Vejam, é uma entrega que era obrigatória aos olhos do Tribunal de Contas e, por isso, regulamentada por uma lei municipal específica, desde o ano de 2008. Eu trago também um precedente do Tribunal Superior Eleitoral, o recurso especial 555-47, relator o ministro João Otávio Noronha, em 2015, que, apreciando um processo, em uma situação semelhante de entrega de material escolar, também julgou pela regularidade em sentido bastante parecido. E o segundo ponto que eu destacaria é que, ainda que se tratasse de um programa social novo, que defendemos não se trata, com base nesta documentação que eu trago aqui, ainda que estaríamos naquela ressalva da parte final do parágrafo 10 do artigo 73. Diz, exceção de programas sociais autorizados em lei, se for essa exigência, lembra daquela lei que eu acabei de dizer, aprovada lá no ano de 2008, e já em execução orçamentária no exercício anterior. A execução orçamentária, se enquadrarmos, então, como um programa social novo, teve início no ano de 2015, volto a dizer, porque ainda no ano de 2015 foram empenhadas todas as verbas e assinados todos os contratos com as 5 empresas de diferentes estados do país para entrega daqueles materiais escolares. Então, a execução orçamentária teve início, sim, no ano de 2015. A execução financeira e administrativa se protraiu para o ano eleitoral de 2016, por isso que, nestas hipóteses, diz a parte final do parágrafo 10 do artigo 73, casos em que, ou seja, casos de execução orçamentária iniciado no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento da sua execução financeira e administrativa. Ora, a lei prevê exatamente isso, quando haja o início da execução orçamentária no ano pré-eleitoral e a execução financeira e administrativa se dê no ano das eleições. Por isso, faz essa ressalva expressa. O Ministério Público, como pode acompanhar e deve acompanhar todas as ações administrativas, aqui foi enfática a lei. Nestes casos, o acompanhamento deve se dar diretamente pelo Ministério Público. E eu digo que esse empenho e contratação são, sim, passos, os primeiros passos ou os elementos caracterizadores da execução orçamentária com base no que diz a lei 4.320 e que, inclusive, a gente localiza, eu coloquei na defesa, o próprio site da transparência, do Ministério da Transparência, diz que o ato de empenho, entre outras coisas, finaliza aqui no site, na definição do que é o ato de empenho. É o primeiro estágio da despesa pública. No mesmo sentido, o artigo 58 da Lei 4.320 diz que o empenho da despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento. Portanto, é o primeiro ato da execução orçamentária. Na Lei Orçamentária Anual de 2015, além da LDO, além do PPA, foi consignado ali, conforme aquela orientação do Tribunal de Contas do Estado, foi incluída esta despesa na dotação orçamentária relativa a material, bens ou serviços para distribuição gratuita da educação. Não é genérico, é aqueles materiais essenciais da educação. E aqui foi colocado nesta rubrica, e sempre desde 2008, por determinação, por orientação do Tribunal de Contas em resposta a uma consulta. Vejam que a boa-fé do gestor em trazer todos esses elementos. Para finalizar, eu digo aqui que a formalização, só para deixar claro, a aquisição começou ainda, o processo pedido ainda no ano do mês de janeiro, fevereiro de 2015.
formalização se deu já no mês de junho, porque sabem que tem um monte de pesquisas internas, de estimativa de número de alunos, de idade, de tamanho. Então, a licitação foi formalizada, o processo em junho, foi concluída em setembro, homologada em 15 de outubro, empenhada em 23 de dezembro, na mesma data em que foram assinados os contratos administrativos. Daí para lá, demorou um pouquinho, sim, porque aí, a partir da ordem de serviço de entrega, começaram a chegar alguns materiais defeituosos. Não é uma criação nossa, está documentada. A Procuradoria-Geral do Município ingressou com notificações, e isso está tudo comprovado. Por fim, excelências, todo o material que demorou para ser entregue, então, e após toda uma demanda administrativa, muitos recursos administrativos, volto a dizer, 5 empresas de 5 estados diferentes, a partir daí, desta entrega, nós temos que ressaltar que, primeiro, neste material não há um único elemento identificador da gestão municipal, nem um slogan de campanha, nem o ano da gestão, nada. Por quê? Porque também aí a administração consultou o Tribunal de Contas falou, não, pode fazer a contratação e a entrega no ano que vem, mas desde que não haja nenhuma menção à administração municipal. E assim foi feito. Os materiais, isso está também documentado no processo, todos exclusivamente com o brasão do município e com as cores do município, criadas por lei, que torna obrigatório a utilização dessas cores e do brasão nos próprios municipais. Nenhuma menção à gestão, slogan, ano de gestão, nada disso. E, por fim, os gestores também não fizeram a entrega, ao contrário do que quis fazer crer a recorrente, não fizeram qualquer ato de especulação eleitoral na entrega desses materiais, e isso foi demonstrado através da prova testemunhal. Prova testemunhal do lado da recorrente não produziu nada que corroborasse aquelas suas assertivas. Pelo contrário. E, então, não houve nenhuma exploração eleitoral e mais. O prefeito, então, cuidadoso com essa situação, que a gente sabia, que ele sabia de ser de alguma forma excepcional, mas ele não poderia também sentar em cima dos uniformes e deixar para o outro ano, depois de adquirido. Inclusive porque o número de estudantes, os tamanhos, todos estavam de acordo com aquelas turmas. E, pois bem, então, entregue aquele material, não foi utilizado um único programa eleitoral, um único panfleto, um nada a respeito dessa ação durante a propaganda eleitoral. Tanto é assim que isso foi demonstrado com a contestação e não foi impugnado, é incontroverso. Não houve absolutamente nenhum programa eleitoral que sequer mencionasse essa ação. Esses os cuidados que foram tomados. Sendo assim, excelências, eu só ressalto que estas conclusões, o juiz eleitoral de Cáceres chegou após um exaustivo processo, uma exaustiva instrução probatória, acompanhando o Ministério Público Eleitoral atuante na primeira instância e, diante dessa sentença corroborada pela prova documental, aqui enfatizo também que a Procuradoria Regional Eleitoral também exarou manifestação aqui, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença recorrida, que é também o meu pleito. Agradeço a atenção. Agradeço aí a intervenção do digno advogado também, e ouça-se agora a Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, senhor relator, ratifico o parecer nos autos. Ratificado o parecer nos autos, a palavra ao relator para o voto. Primeiramente, a questão prejudicial preliminar de ausência de formação de consórcio passivo necessário. Na sessão dia 7 de março próximo passado, o advogado dos recorridos levantou a tese da existência de litisconsórcio passivo necessário em relação ao agente causador do dano, que, em função de se tratar de matéria de ordem pública, pode levar à nulidade do processo. Alegou que o pedido, a entrega e contratação e todos os demais atos atacados nesta ação são de responsabilidade das secretarias municipais. Assevera que vigora em Cáceres uma legislação municipal desde 2010 sobre a desconcentração administrativa, que leva as secretarias municipais à situação de ordenadores de despesas. Afirma que não levantou esse argumento expressamente
Porque, na época, nem a jurisprudência do TSE era nesse sentido, que agora juntou contratos, ordem de empenho, demonstrando que o processo foi totalmente deflagrado pelo secretário. Com base no artigo 10 do CPC, foi dada a oportunidade para que a coligação recorrente se manifestasse acerca da tese levantada pelos recorridos. Coligação Cáceres para Todos manifestou-se, destacando que, segundo a questão levantada pelos recorridos, havia necessidade de a Secretaria Municipal de Educação ter sido citada para compor o polo passivo, ante a existência de lei de desconcentração administrativa, de modo a se formar o litisconsórcio. Ele refuta essas alegações porque arguidas em sede de sustentação oral e não durante a instrução do feito, configurando inovação recursal, o que não é admitido pela jurisprudência eleitoral, de sorte que não podem ser acolhidas, pois demonstra apenas uma tática de defesa dos recorridos para postergar o julgamento do mérito recursal. Quanto ao ponto central da preliminar, assegura que a questão não merece acolhida, pois os recorridos foram autores intelectuais dos atos ilícitos, além de participarem e se beneficiarem diretamente deles. Registra que quem determinou todos os procedimentos de aquisição e entrega dos kits escolares e bucais foram os recorridos, pois a aquisição é muito vultosa para um secretário municipal deflagrar sem autorização, anuência e decisão final dos recorridos, e que a participação da Secretaria Municipal foi meramente burocrática, em razão da desconcentração administrativa. Alega ainda que a aquisição e entrega dos kits ocorreu somente em 2016, não tendo ocorrido antes nem depois, o que demonstra que os recorridos determinaram que a Secretaria realizasse a aquisição em entendimento da lei da desconcentração, sendo esses os autores intelectuais dos fatos. Requer o indeferimento da pretensão. Pois bem, primeiramente, importa dizer que não assiste razão à coligação recorrente, que alega que a tese trazida pelos recorridos caracteriza a inovação recursal, não admitida pela jurisprudência eleitoral. Com efeito, a omissão ventilada e hora apreciada diz respeito à não formação do litisconsórcio passivo necessário, matéria de ordem pública, arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição. A jurisprudência, eu vou poupá-las da leitura. Por outro lado, assiste razão à coligação recorrente, porque a alegação de existência de desconcentração administrativa do município de Cáceres e o consequente pedido de reconhecimento da necessidade de existência de litisconsórcio passivo necessário, o que levaria à extinção sem resolução do mérito do processo em face à decadência, para que se adequasse o caso ao RESP 84356 do TSE, não vinga. As afirmações dos recorridos não merecem guarida, porque essa desconcentração não retira do prefeito a autoridade chefe do Poder Executivo local. Em verdade, o que os recorridos chamam de desconcentração administrativa é uma forma de delegação de atribuições e tem a finalidade de agilizar as tramitações de procedimentos, que se continuassem todos nas atribuições do prefeito, poderiam não ter a mesma celeridade de tramitação aos circulares apenas na secretaria responsável. Desse modo, o prefeito delegou as atribuições necessárias à agilização e consecução dos atos administrativos. Contudo, as políticas, as ações principais continuam sendo ditadas por ele, que detém a chefia do Poder Executivo local. Nos termos do artigo 114 do CPC, haverá a configuração do litisconsórcio necessário quando houver disposição legal nesse sentido ou em razão da natureza da relação controvertida. A eficácia da sentença necessita da citação de todos que devam ser litisconsórcio. Não obstante as alegações do recorrido, não ficou comprovado que o secretário municipal se enquadra nessa condição de litisconsórcio necessário. Isto porque, repita-se, o chefe do executivo delega as atribuições necessárias à agilização e à consecução dos atos administrativos. Contudo, as políticas e as ações principais continuam sendo ditadas por ele, que detém a chefia do Poder Executivo local. O secretário não tem o poder e a liberdade de atuação à revelia do chefe do executivo, sendo certo que o decreto é um longa manus e não tem o condão de transformar o acessório em principal, em termos de responsabilidade. Com foco no caso paradigmático do TSE, o recurso especial eleitoral 84356-2012, há de se fazer um cotejo. É que no caso paradigma, o secretário de Fazenda de Jampruca, que é esse caso que é citado com frequência, ele concedeu gratificações a inúmeros servidores em troca de votos. Retrata-se o estreito liame entre o servidor e o candidato à reeleição, no que se refere à compra entre aspas, dos votos, pois, consoante as testemunhas ouvidas, o secretário, ao conceder a vantagem, pediu os votos para o candidato à reeleição.
Nesse caso, há de fazer um discrimen e o litisconsórcio é facultativo, consoante o arés citado. O caso é da rejeição da tese aventada pelo recorrido ante a ausência de provas ratificando suas informações e conduz à interpretação de que era o chefe do executivo local que detinha o verdadeiro poder e articulação das políticas públicas. Entendimento contrário equivaleria a reduzir os próprios poderes, competências, deveres e atribuições do chefe do executivo, verdadeiro destinatário da vontade popular. Logo, não prosperam as alegações dos recorridos. Então, eu fiz um cotejo, um discrime com aquele caso de Jampruca, tá? Que nós já temos decidido em uma determinada linha e com as considerações rejeito essa questão da necessidade de formação do litisconsórcio necessária com voto, senhor presidente. O relator está encaminhando o voto no sentido de afastar essa prejudicial de nulidade do ato sentencial em razão da ausência, suposta ausência do litisconsorte passivo. Todos estão de acordo? Aderem o voto do relator? Senhor presidente, só se me permite... Pois não. Eu vou aderir ao voto do relator por um outro fundamento. Nós estamos falando do município de Cáceres. Sim. Né? O secretário tem absoluta autonomia para gerir a pasta, inclusive ordenar a despesa, podendo assinar convênios, inclusive para entrega de kits escolares. De modo que eu não afasto a hipótese de, nesta autonomia, o prefeito figurar única e simplesmente como beneficiário. Eu entendo que o simples fato do secretário estar subordinado ao prefeito não faz com que o prefeito seja autor da conduta por ele praticada, única e simplesmente por conta dessa delegação. Contudo, no caso dos autos, eu vejo da sentença, presidente, que as testemunhas indicaram que os investigados se fizeram presente no momento da entrega dos kits. De modo que a jurisprudência se firmou no sentido de que demonstra-se a responsabilidade particular do gestor quando ele anui, se omite em tomar providência para que a conduta vedada não seja praticada, saindo da figura de simples beneficiário para de autor da conduta. Então, por conta desses fundamentos, né, por visualizar que ele estava presente, ou seja, tinha completo conhecimento e se omitiu na adoção de alguma providência, o que evidentemente não prejudica, né, a análise mais aprofundada da conduta se lícita ou ilícita por ocasião do mérito, eu vislumbro que sim, me parece que ele autor da conduta praticada. Por essas considerações, eu acompanho a conclusão do doutor relator com esses fundamentos, presidente. Então, por motivo diverso do relator, presidente, ele está afastando também. Mas agora sou eu que não entendi. Pois desculpe, não. doutor Ulisses, que me parece que a tua fala é diametralmente oposta do relator. Porque aqui é se o secretário tem que ser chamado ao feito como litisconsórcio passivo necessário. Quando Vossa Excelência diz que ele tem autonomia, você está indo ao encontro da tese do nobre advogado. Ou eu entendi errado. Porque o que o relator está fazendo é afastar. Eu estou afastando por uma razão diversa da do doutor relator. As razões utilizadas pelo doutor relator seriam, ao meu sentir, porque o relator, pelo que eu entendi, faz uma presunção de que se o secretário praticou, e ele seria um longa-manos do prefeito, automaticamente o prefeito também seria responsável pela conduta. Eu entendo que não. O secretário tem sim autonomia e não por esse fundamento eu deixaria de acolher. Eu estou deixando de acolher a preliminar porque eu estou vislumbrando das provas do processo, que não esses argumentos, que o prefeito foi sim autor da conduta e responsável por ela, porque ele estava lá presente. Mas seria também o autor da conduta. Também o autor. Então ele teria que ser chamado ao processo secretário, é o que o advogado da banca, sustentação oral, defendeu. Não, porque o entendimento do TSE e que eu venho defendendo aqui é que quando o prefeito também é autor da conduta, desfaz a necessidade do litisconsórcio passivo necessário com o secretário. Por exemplo, quando o gestor determina que o seu secretário pratique a conduta. Quando ele determina que o secretário pratique a conduta, não há necessidade, por formação de litisconsórcio necessário, de o secretário estar na lide. Por quê? Porque a ratio decidendi para o TSE chegar à conclusão da necessidade do litisconsórcio necessário foi que o gestor mero beneficiário ficaria numa posição muito desconfortável de ter que defender um ato do outro. Contudo, quando ele é o próprio autor,
ele não está defendendo unicamente um ato do outro, ele está defendendo, vai ter que se defender do próprio ato por ele praticado, porque ele é o autor da conduta. E neste caso o TSE tem entendido que quando ele também é autor, apesar de poder ter outros autores, não há necessidade de formação do litisconsórcio necessário. Eu entendo o teu raciocínio, só não consigo chegar à mesma conclusão. Porque quando Vossa Excelência diz que o secretário tem autonomia para praticar o ato e o prefeito é o beneficiário, no meu entender, a tua argumentação vai ao encontro da fala do... Excelência, eu posso só fazer só um esclarecimento, sem querer intrometer aqui, mas a legislação estabelece os secretários como ordenadores de despesas e responsáveis. Tanto é assim que o Tribunal de Contas julgava até recentemente, quando julgava as contas, de cada secretário municipal. E o prefeito só julgava contas de governo. Só esse esclarecimento. A lei estabelece que são os ordenadores de despesas dos secretários. A desconcentração é efetiva. Mas... Até para que fique claro em minha posição, eu estou entendendo que o prefeito é autor da conduta. Não pelos fundamentos do relator. O relator está entendendo que ele é autor porque o secretário, como seu longa-manos, se praticou a conduta, o prefeito também seria um dos autores. Não, eu entendo que não. O secretário, ele é ordenador de despesa e pode praticar, sim, a conduta e o prefeito ser um mero beneficiário. Isso é possível. E quando isso acontecer, há necessidade do secretário estar no polo passivo da ação como litisconsórcio. Contudo, no caso concreto, eu visualizo que no dia da entrega, o prefeito estava presente e anuiu com aquela conduta praticada pelo seu secretário, o que o torna automaticamente autor da conduta, porque o TSE, como eu falei, tem o entendimento de que considera-se autor da conduta vedada, não só aquele que a pratica, mas o gestor que anui, ao gestor que se omite, conhecendo ela, em impedir a sua consecução. De modo que, compreendendo que ele também foi o autor por conta desse elemento probatório, eu entendi pela conclusão do doutor relator, conforme o doutor relator, pela não existente litisconsórcio passivo necessário, porque por razão desses elementos, ele, na minha consecução, também é autor dessa conduta. Excelência, é minha obrigação só fazer mais um esclarecimento. Quando Vossa Excelência disse que o prefeito esteve presente, nós demonstramos na contestação que, de fato, ele esteve presente em torno de 15%, foi em 3 ou 4 atos de entrega, só para deixar claro. Não desminto, entrega, né? Não estou dizendo que ele esteve lá, sim, e se omitiu. Mas não que ele participou da entrega de todo o material, foi uma parte ínfima. Só esclarecimento. Doutor Paulo, o senhor adere o voto do relator também? Não, adiro, sim. Eu só queria evitar uma contradição, mas agora o doutor Luiz já esclareceu o ponto de vista dele. Então, está afastada a prejudicial aí de nulidade do ato sentencial por ausência de litisconsórcio. O senhor continue, por favor, relator. Então, continuando o mérito aqui, nós estamos aqui na página 2. A conduta vedada consiste na distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela administração pública. Encontra-se regulada pelo artigo 73, parágrafo 10 da Lei das Eleições. São proibidas as condutas, no ano que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência, programas sociais autorizados por lei já em execução orçamentária no exercício anterior, caso que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. É certo reconhecer que a entrega dos kits escolares se deu em período próximo à data das eleições, de 2016. Contudo, não houve demonstração de que o caso tratado nesses autos se enquadra na vedação do artigo 73, parágrafo 10, mas, ao contrário, restou caracterizada a realização de política pública educacional desenvolvida pelo município de Cáceres, conforme previsão do projeto de lei 18/2011, aprovado pela Câmara Municipal da cidade ainda em 7 de 2011. Artigo folhas 364 e 365. E dispõe que os alunos matriculados na rede de ensino receberão anualmente do Poder Executivo camisetas para uniforme escolar de uso diário ao longo do ano. Parágrafo 2º, por ocasião do recebimento das camisetas, deverão assinar o termo de recebimento das camisetas de uniforme escolar. Observa-se que do programa social ou política pública, no caso, e programa social ou política pública, no caso, se equivalem, pois a mens legis é proibir ações eleitoreiras e permitir aquelas já consolidadas e autorizadas por lei.
desde que com cunho social e caráter não eleitoreiro. Somente a verificação do caso concreto, com suas particularidades, é que irá demonstrar ou não a abusividade da conduta na condição de uma política pública. No sentido da regularidade da aquisição e distribuição de uniformes escolares, foi o teor do Acórdão 520/2005 do Tribunal de Contas deste Estado, em resposta à consulta realizada no processo 83720, julgamento realizado em 10 de maio de 2005. Ementa. Consulta, custeio de despesas com aquisição de uniformes para alunos matriculados nas escolas de rede pública municipal com recurso destinado ao ensino. Possibilidade. Observância de normas para execução de despesas dessa natureza. Ainda a parte em negrita, a despesa com uniforme escolar é considerada manutenção e desenvolvimento do ensino, por caracterizar a despesa inerente à atividade relacionada ao seu adequado funcionamento. Por conseguinte, pode ser custeada com os recursos previstos no artigo 212 da Constituição Federal. Enfim, os requeridos juntaram prova documental não impugnada e reportagens noticiando a entrega de uniformes escolares e mochilas nos anos 2004 e 2012. Túlio Fontes entrega 25 mil uniformes, 12 mil kits, Prefeitura de Cáceres, enfim, estão relatados aí, entrega 22 mil uniformes e reforma 4 escolas. 2012, Prefeitura de Cáceres entrega uniformes e reforma da Escola Paraíso. Depreende-se disso que a distribuição de kits escolares não consistiu em uma inovação na gestão dos recorridos, mas já vinha sendo praticada há anos pelas gestões anteriores do município. Juntou-se ainda cópia de uma página do parecer de técnicos do Tribunal de Contas deste Estado, que realizaram a auditoria da Prefeitura Municipal de Cáceres, no período de 18 a 30 de maio de 2009, sobre a estrutura da Escola Municipal Vitória Régia, apontou como falha, dentre outras, a insuficiência da distribuição de uniformes escolares, a saber, a parte em negrita, vou poupá-la da leitura. As constatações acima são ratificadas pelas informações prestadas pelos recorridos, no sentido de que as receitas necessárias para fazer frente às despesas foram devidamente previstas nos principais normativos orçamentários daquele município, a saber, Plano Plurianual 2014-2017, aprovado pela Lei Municipal 2399/2013, LDO 2015, Lei 2460/2014, Lei Orçamentária Anual 2015, Lei 2461/2014. E o contador, testemunha ouvida em juízo, ele exerceu o cargo de controle na Prefeitura de Cuiabá, o controle interno, afirmou, dentre outros, que a distribuição dos uniformes não se trata de um programa social, mas era uma política para manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme mídia as folhas 18 e 20. Aí, para os senhores pontuarem, a Prefeitura não trata como programa social. O advogado investigante, não, porque isso aí é para manutenção e desenvolvimento de ensino. Como o caderno é importante, como cadeira é importante, como computador é importante, como giz é importante, e o uniforme também é importante. Então, não é um programa social, o advogado pergunta, ele disse, não é um programa social. Vou continuar. Por outro lado, o que toca a distribuição de mochilas escolares é de se reconhecer como um complemento da política de distribuição dos uniformes escolares, como bem delineado pelo Procurador Regional Eleitoral Kleber de Oliveira Tavares Torres, que ele pontua nesse sentido, o poupado da leitura. Não resta caracterizada, pois, a prática da conduta vedada disciplinada pelo 7310, em virtude da não comprovação da existência de gravidade das circunstâncias apontadas nesses autos que pudessem caracterizar o abuso de poder. Os recorridos juntaram cópia de ofício circular 20/2015, que demonstram as providências de levantamento junto aos diretores de escola da quantidade de uniformes, dos respectivos tamanhos para serem licitados, cópia de memorando da Secretaria de Educação para a administração, dando início aos trabalhos de aquisição de uniformes. Então, ele demonstra que a Prefeitura já estava fazendo os atos administrativos correlatos e necessários para a consecução da entrega desses materiais, da aquisição e da entrega desses materiais. O procedimento licitatório foi na forma de pregão, houve atas de preço 36/2015, e foram assinadas com empresa Franciela, Sagace, Universo, JM Indústria, HF Comercial e Impacto Indústria e Comércio Limitada.
e foram juntadas cópias dos contratos respectivos. O que ele quis dizer com isso? E ele pontuava que, hora 60 dias, vocês têm que entregar esse material. E com base nisso, eu chego nas mesmas conclusões do procurador eleitoral, que fala o seguinte: mesmo que se fosse um trabalho, um programa social que estivesse sendo executado em ano eleitoral, ele estaria acobertado pela excludente prevista no 7310, ante a existência de autorização legal para ser efetuado e já estar em execução orçamentária no exercício anterior, porque a efetivação do empenho da assinatura dos contratos ocorrendo em dezembro de 2015. Por outro lado, a recorrente faz considerações no sentido de que os eventos de entrega de kits escolares foram realizados em data próxima às eleições, nos meses de maio a junho de 2016. E ele fala o seguinte: olha, nas outras administrações anteriores não havia essa entrega em ano eleitoral. E é uma clara evidência de cunho eleitoreiro. E o recorrente, né, ele, não obstante essas pontuações do recorrente, as justificativas trazidas pelos recorridos tiveram o condão de esclarecer esses atrasos. Porque houve ali o procedimento licitatório, o prazo, a extrapolação desse prazo, foram 5 licitantes sagrados vencedores. Então, ele fez essas pontuações acerca desse tema que levou ao atraso na execução dessa entrega. Desse modo, entendo que as informações prestadas e comprovadas pela documentação apresentada demonstram que os atrasos ocorreram basicamente em função de se tratar de um procedimento licitatório complexo devido ao grande número de empresas vencedoras, bem como em virtude de a administração municipal ter exigido a apresentação de produtos de qualidade, como ele já pontuou aqui, com várias idas e vindas até a efetiva entrega dos bens licitados. Os recorridos juntaram diversos documentos, cópia de e-mails, principalmente, demonstrando a preocupação das empresas em atender a correta especificação dos produtos, sob a forma de consultas realizadas às folhas tais, levando à ratificação do termo de referência conforme demonstram os documentos, o que acabou por atrasar a entrega de produtos licitados. Assim, tem guarida a argumentação dos recorridos de que o processo licitatório foi complexo, houve diversas intercorrências e entraves administrativos, com o objetivo de adequação do objeto, formalização dos contratos e entrega de materiais. E aí ele teste outra pontuação em relação ao edital, algumas pontuações. No que diz respeito aos kits odontológicos distribuídos, recorridos juntam cópia da portaria 3840 de 2010 do Ministério da Saúde e da resolução 10 de 2015, para demonstrar que fazem parte de uma política nacional de inclusão da saúde bucal no monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde. Segundo o anexo 2 da portaria 3840 de 2010 do Ministério da Saúde, os objetivos a serem alcançados eram ampliação do número de equipes de saúde bucal e o aumento de prevenção das principais doenças bucais, como cárie dentária e doença periodontal. Também houve a juntada de programação anual da assistência à saúde da Secretaria Municipal de Saúde para o ano 2016, demonstrando como procedimentos a serem adotados nos meses de março a dezembro de 2016, na ação Prevenção da Saúde Bucal, A. Distribuição de kits de higiene bucal nas escolas públicas e nos PSFs, B. Realização de palestras sobre higiene bucal, C. Orientação de escovação dental e escovação dental supervisionada. Sobre as alegações da recorrente a respeito da realização de eventos para a entrega dos kits, que contaram com a presença dos recorridos Francis Mares e Antônia Eliene, convém registrar que não houve a comprovação do uso dessas ocasiões para a ampliação do prestígio pessoal dos representados, com o fim de angariar voto, como foi abordado na sentença monocrática e está transcrito. Também não observo a existência de irregularidade na presença dos pais nos eventos de entrega dos kits distribuídos, seja pela questão da responsabilidade e segurança da efetiva entrega dos bens, pois adquiridos com recursos públicos, seja como uma ação da Secretaria Municipal de Educação com caráter educativo e pedagógico, visando a conscientização desses pais quanto à necessidade da efetiva utilização de uniforme escolar e dos demais bens entregues, como ressalta o artigo 1º do Projeto-Lei 18/2015, convertido em lei.
Os requeridos justificaram também as razões para a retomada da execução da política de entrega de kits escolares somente em 2016, com execução orçamentária no ano anterior, em razão de terem assumido a prefeitura com situação financeiramente extremamente crítica e bastante endividada, além das pontuações já feitas. Tá transcrito aí, vou poupá-las da leitura. Convém ressaltar que a crise financeira enfrentada pelos recorridos foi confirmado pela testemunha Arnaldo Trade em seu depoimento prestado no juízo Acó, nos trechos já transcritos. A recorrente afirma ainda, ele traz aquele paradigma 417-25, de relatoria, salvo engano, do Dr. Ulisses Rabaneda, ela foi debatida a mesma conduta vedada consistente na distribuição gratuita de kits. Isso ocorreu na 18ª zona eleitoral e levou à cassação dos registros de candidatura. Todavia, há de se fazer um discrimen, no sentido de se corporificar a técnica da distinção. Se é certo que em decisões díspares, em casos similares, ferem a segurança jurídica o princípio da igualdade, não menos certo é que o magistrado deve utilizar o distinguishing para que se consubstancie verdadeiramente o referido princípio, que consiste também em tratar os desiguais desigualmente na medida em que se desigualam. Assim, há alguns pontos que se diferenciam nos dois casos, a saber, a AIGE 417, a distribuição dos kits na AIGE, a distribuição dos kits escolares foi enquadrada como programa social. No caso tratado nesses autos, restou evidente não se tratar de programa social, mas uma política pública educacional no município de Cáceres, prevista no plano anual, já falei dessas normas todas. B. Mesmo que se fosse caso de um programa social que estivesse executado em ano eleitoral, estaria coberto pela excludente prevista no 7310, ante a existência de autorização legal para ser realizada em ano eleitoral e já estar em execução orçamentária no exercício anterior, haja vista o empenho e assinatura dos contratos de dezembro de 2015. C. Os recorridos informam que a despesa foi custeada pelo elemento material, bem ou serviço para distribuição gratuita, enquanto na AIGE 417 os recursos estavam disponíveis no projeto de atividade manutenção das despesas com ensino fundamental e recursos próprios, no elemento despesa material de consumo. Para melhor compreensão da matéria, cito a ementa dessa AIGE 417. Vou ler aqui a ementazinha. Eleições, recurso eleitoral, abuso do poder econômico, distribuição de kits, programa social não executada em exercício anterior. Tá? A distribuição de kits escolares em ano eleitoral não se legitima com a mera previsão em suplementação orçamentária aprovada no segundo semestre do ano anterior, máximo se o programa não esteve em execução no exercício anterior. O conjunto probatório evidencia o uso da máquina administrativa na aquisição de material distribuído por alunos da rede pública de ensino em ano eleitoral, para a promoção de candidatos à reeleição. Ante o cenário fático probatório, não se verifica a lesividade da conduta em si, no sentido da conduta direcionada a influir no pleito. Não visualizei razões para atender pedidos recorridos, tá? Em outro tópico agora, que ele pede a litigância de má-fé, eu não acolho esse pedido de litigância de má-fé, tá? E, por fim, ante a inexistência de provas no uso da máquina administrativa de recursos públicos no município de Cáceres, em benefício da campanha eleitoral dos candidatos, não há que se falar em abuso de poder econômico dos candidatos. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso interposto pela coligação Cáceres para Todos, para manter a sentença recorrida. É como voto, senhor presidente. Doutor Luiz Aparecido Bertolucci. Senhor presidente. Tem algum voto divergente do digno relator? Só tenho uma dúvida, presidente. Então vamos continuar acolhendo. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Ulisses. Com relação aos uniformes e ao kit odontológico, me pareceu bastante claro. Eu só questiono se em relação às mochilas também eram entregues nos anos anteriores. Porque aqui no voto de Vossa Excelência consta o seguinte, né, aspas, no que toca à distribuição de mochilas escolares, é de se reconhecê-lo como um complemento da política de distribuição dos uniformes escolares.
Então, nesse complemento, também era feito esse complemento nos anos anteriores? Não me recordo, mas a minha fundamentação é a seguinte, que ela é uma extensão dos demais materiais. Mas essa extensão foi feita só nessa oportunidade? Não me recordo, não. Se for de fato, o senhor pode. Mochilas. Partindo da manifestação do doutor advogado sem qualquer contestação, presidente, havendo a entrega também de mochila nos anos anteriores, eu acompanho integralmente o voto do relator. Doutor Jackson. Acompanho o relator. Doutor Paulo César. Com o relator. Eu adiro também. Então, proclamo o resultado. A unanimidade de votos afastou a prejudicial do mérito e na questão de fundo, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Está dispensado. Obrigado pela presença, doutor Paulo. Eu que agradeço. Em mesa, doutor Luiz Ulisses Rabaneiro dos Santos, é o processo 2.4, é o 50.749, embargo de declaração com efeito modificativo, recurso eleitoral, representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta, Rondonópolis. Uma parte embargante é Edenício Avelino Santos, e a parte embargada é a coligação seguindo em frente. Com a palavra ao doutor. Não há manifestação do Ministério Público. Obrigado, presidente. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes interposto por Edenício Avelino Santos, instruído com documentos em face do acordo 26.513, proferido por este egrégio tribunal, que transcreva a ementa. Em razões recursais, presidente, aponta o embargante em verbos, contradição, aspas, conforme consta nos autos, a respeitável sentença julgou procedente a representação eleitoral, nos termos dos artigos tais, pela divulgação irregular de pesquisa eleitoral. Como se verifica, a decisão prolatada pelo juízo de piso não considerou a existência de fraude, mas apenas e tão somente a divulgação irregular, mesmo porque foi solicitado o registro da pesquisa eleitoral, que, contudo, não foi realizada pela empresa solicitante. Compulsando-se os autos, notadamente a decisão proferida por esta egrégia corte, constata-se que o venerando acordo considerou a existência de divulgação de pesquisa fraudulenta, cuja autoria foi imputada ao ora embargante. Ora, continua o embargante, sendo assim, a conduta do ora embargante não se enquadra no artigo 33, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que trata de divulgação de pesquisa sem o prévio registro eleitoral. De outro lado, continua, o item 1 da ementa do venerando acordo considerou a divulgação de pesquisa na rede social Facebook, sem o devido registro na Justiça Eleitoral. A ementa não é clara, deixando dúvida se foi divulgada pesquisa fraudulenta ou pesquisa sem o prévio registro. Da omissão, o excelentíssimo juiz relator da presente recurso não se pronunciou adequadamente acerca do compartilhamento da pesquisa, pois entendeu que o ora embargante teria sido o autor da fraude. Assim, nesta oportunidade, com a rima no artigo 435 do novo Código de Processo Civil, que é aplicável ao caso, o ora embargante apresenta a ata notarial de constatação de fato para demonstrar que, de fato, ocorreu o compartilhamento do post, uma vez que o recorrente o recebeu do grupo de WhatsApp denominado Rogério Emarildes 45. O pedido foi pelo provimento dos embargos, atribuindo efeitos modificativos. Acompanhou, presidente, a peça recursal uma ata notarial de constatação de fato, solicitada por Edenício Avelino Santos, lavrado no 3º tabelionato de notas, registros, títulos e documentos da comarca de Rondonópolis. Embora intimado, a embargada deixou transcorrer o prazo em Albes, com vista o Ministério Público devolveu sem manifestação, uma vez que oficia como custos legis ao relatório. Vou sintetizar, presidente. Não existe a contradição alegada. Ele alega que em nenhum momento a sentença entendeu que a pesquisa era fraudulenta, mas só sem registro. Contudo, esta corte não está adstrita aos fundamentos da sentença. Sim. Nós detectamos que havia sim fraude, porque a pesquisa dizia que havia um número de registro, tinha a pesquisa, só que a empresa que registrou aqui na Justiça Eleitoral informou que essa pesquisa não foi feita. De modo que havia sim um engodo, havia uma fraude na pesquisa. Com relação à omissão, a despeito de ser sensível ao fato de que muitas vezes as pessoas acabam compartilhando o conteúdo que recebem na internet de boa fé, e esse até poderia ser um caso, porque ela recebeu a pesquisa, escrito o número do registro, os gráficos,
pessoa pode compartilhar de boa fé, ocorre que a alegação ele tenta provar através de uma ata notarial apenas nos embargos, para demonstrar um fato pretérito. De modo que eu não estou admitindo a juntada desse documento, e ainda que assim fosse possível, eu estou dizendo que a ata notarial que ele junta não prova que ele só compartilhou a pesquisa. De modo que, com essas considerações, não havendo contradição ou omissão, eu estou desacolhendo os embargos, presidente. De acordo. Encerrado os processos judiciais, eu anuncio o resultado desse embargo. A unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do outro relator. Passando agora ao processo administrativo, em mesa, o processo, todos eles judicial eletrônico. O número 1 da pauta, é um processo administrativo, resolução que visa cessar os efeitos da resolução administrativa número 27/2009, que concedeu remoção para acompanhamento de cônjuge da servidora Eliana de Jesus Koberstein, técnica judiciária deste regional, para o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, e ainda lotar a referida servidora na 34ª Zona Eleitoral do Chapada de Guimarães, onde era anteriormente a sua lotação, em razão da extinção da relação matrimonial. Ela era casada, em razão da relação matrimonial, ela foi removida para lá. Como extinguiu essa relação matrimonial, ela está sendo devolvida. Então, aqui a decisão é no sentido de lotá-la na zona eleitoral de origem, que é Chapada dos Guimarães. Todos estão de acordo? Todos receberam. Todos estão de acordo? O Tribunal, por unanimidade, resolveu cessar os efeitos da resolução administrativa número 27/2009, a fim de determinar o retorno da servidora Eliana de Jesus, a sua lotação de origem perante a 34ª Zona Eleitoral. O 2 da pauta, processo judicial eletrônico, é um processo administrativo, resolução, regulamento, procedimento e registro de candidatura. Eleição 2018, é o PAI número 4216, de 2018. É interessada a Secretaria Judiciária. Aqui trata de processo judicial eletrônico, classe PA, mediante o qual tramita a proposta da Secretaria Judiciária com vista à regulamentação no âmbito deste tribunal da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23.548, de 2017, que dispõe sobre a escolha de registro de candidato para as eleições. A minuta da resolução apresentada contempla o modo de encaminhamento da ata de convenção partidária, bem como a petição de documento destinado à instrução processual específica aos meios preferenciais de intimação e comunicação. Fixa prazo para a participação no Ministério Público Eleitoral, na condição do fiscal da lei, e prevê a possibilidade de julgamento monocrático. Submetida à análise, a minuta da resolução sofreu alteração a fim de contemplar todos os apontamentos realizados pela assessoria jurídica. É o sucinto relatório. Eu estou encaminhando o voto no sentido de ser aprovada a minuta e anexa. Foi encaminhada a todos os senhores. Presidente, pois não. Aqui no artigo 7º, autoriza os membros a julgar monocraticamente quando houver parecer favorável do Ministério Público. Mesmo havendo impugnação, que aqui consta, o relator poderá julgar monocraticamente o demonstrativo de irregularidade de atos partidários, bem como o requerimento de registro de candidatura, na hipótese de acolhimento do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que opine pelo deferimento do registro de candidatura. Pouco importa, mesmo que havendo impugnação, se houver, isso, do fiscal da... Aí... Se o senhor for seguir o parecer. Sim, óbvio. Por contrário, é lógico. Aí tem que trazer em plenário. Todos estão de acordo? O Tribunal, por unanimidade, resolve aprovar o normativo que regulamenta a aplicação da resolução TSE 23.548/2017 no âmbito desse tribunal. Na sequência, o 3 em mesa, que é um processo administrativo, resolução regulamenta as anotações de julgamento no sistema de candidatura, o CAND, eleição também 2018. A Secretaria Judiciária que propôs. Trata-se de processo judicial eletrônico, mediante o qual tramita a proposta da Secretaria Judiciária com vistas à regulamentação no âmbito desse tribunal do procedimento de anotações das decisões relativas ao processo de registro de candidatura do módulo interno do sistema de candidatura.
Submetida à análise, a minuta de resolução sofreu alteração a fim de contemplar todos os apontamentos realizados à assessoria jurídica. Eu estou encaminhando o voto no sentido de aprovar a resolução em anexo também. Todos estão de acordo? Todos? O Tribunal, por unanimidade, resolve aprovar, portanto, essa resolução. O 4 da pauta do processo judicial eletrônico é também uma proposta de resolução que altera a resolução número 1468 de 2014 e regulamenta o mural eletrônico no âmbito deste regional, com referência, obviamente, à eleição do corrente ano. Também uma proposição da Secretaria Judiciária, com vista a alterar essa resolução que instituiu, no âmbito deste tribunal, o mural eletrônico como meio oficial de publicação dos atos judiciais, em face da implantação no sistema do processo judicial eletrônico. Submetida à análise, a minuta de resolução também sofreu as alterações que estou trazendo em plenário e eu estou encaminhando voto no sentido da sua aprovação. Todos estão de acordo? Então, o Tribunal, por unanimidade, resolve alterar, em parte, a resolução 1468 de 22 de 7 de 14. E, por fim, há um outro processo administrativo de resolução que dispõe sobre os atos preparatórios para as eleições também do corrente ano. Dessa feita, o interessado é a Coordenadoria dos Sistemas Eleitorais. Trata-se de um processo judicial eletrônico, mediante o qual tramita a proposta da Coordenadoria do intuito de regulamentar no âmbito tributário a resolução do TSE 23.554 de 2007, que dispõe sobre os atos preparatórios para a eleição. E aqui também, a exemplo de todas as outras anteriormente, a minuta no sentido de regulamentar a matéria em mesa. Todos estão de acordo? Então, o Tribunal, por unanimidade, resolve aprovar o normativo que dispõe sobre os atos preparatórios para as eleições de 2018, no âmbito desse tribunal. De sorte que não há mais nenhum processo a ser levado à apreciação, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos e a todas, e amanhã nós temos novamente a sessão às 17h30. Muito obrigado.